Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai tratar de um assunto aí que é curioso, é interessante, não só para as questões relativas à escola, à sala de aula, a vestibular, mas também para a escrita de modo geral, para você como aluno aprender a escrever na hora de se comunicar com um amigo, com qualquer pessoa. A comunicação é importante, não é? Então, essa aula de hoje vai te ajudar muito nesse sentido, que aborda as questões de coesão e coerência, tá? Tenho certeza que vocês já ouviram falar essas palavras em algum lugar, essas palavras já foram mencionadas por alguém que você conhece. Mas será que você sabe o que significam realmente? Antes de mais nada, gente, vamos começar corrigindo o exercício da aula passada, tá? Eu apresentei o seguinte exercício aqui, Tinham 2 parágrafos e a ideia era que a gente tentasse analisar e identificar qual que era a predominância do tipo textual que estava ali, tudo bem? Então, qual tipo textual mais estava presente nesses 2 parágrafos? Vamos ver. Aqui, primeiro parágrafo argumentativo. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação de comportamento nas redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Antes de começar a ler, eu falei que era um parágrafo argumentativo. É claro, porque eu já li e já sei, né? Mas, enfim, a gente vê que isso se torna mais claro, por exemplo, com a apresentação ali das ideias do Thomas Hobbes, uma citação, né? Uma exposição, mas para defender um argumento, tá? O aluno aqui tenta legitimar, ou enfim, o autor, provavelmente um aluno, é claro, mas o autor tenta legitimar o seu ponto de vista através ali da citação de um especialista, tá bom? Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha ameaçados. Aqui fica mais claro que tem ali uma argumentação inserida, tudo bem? Então, esse texto aqui, ele tem a predominância do tipo dissertativo argumentativo, tá bom? Então, a dissertação argumentativa está mais presente aqui. O tipo argumentativo é o que está mais, é o que ganha mais espaço, tudo bem? Então, a correta seria a alternativa A. O texto apresentado tem tipo preponderantemente, ou tem maior predominância, do gênero dissertativo argumentativo, do tipo argumentativo. Tudo bem? Seguindo aí. Hoje, então, vamos tratar aí, entrando já no nosso tema, coesão e coerência. Beleza? Vamos lá. Coesão e coerência. Eu gosto de pensar muito no exemplo que eu vejo que, enfim, aconteceu comigo e eu acho que acontece de modo geral. Todo mundo ali no Fundamental 2 tem aquela professora que tem uma paciência enorme para te ensinar ali questões de construção do texto, para você elaborar um texto que seja um pouquinho melhor, e ela menciona a questão da coesão e da coerência. Ela usa uma metáfora, em geral, né, as professoras gostam muito dessa metáfora, de falar que a coesão e a coerência são como um muro de tijolos, em que cada pequeno tijolinho que está sendo colocado ali funciona como um elemento de coesão, tá? Porque faz com que as partes se liguem entre si. E o conjunto do muro ali seria coerência. Se o muro estiver completinho, sem faltar nenhum pedaço, né? E se ele estiver ali fazendo sentido entre si, ele está coerente, tá bom? Então, cada tijolinho seria coesão e o muro completo seria ali a coerência. Eu concordo em partes com essa explicação, tá bom? Vamos ver por quê, é necessário que se tenha ali certa relação, né, entre as partes da coesão e da coerência para que o texto possa fazer sentido. Se elas não têm, se elas estão descompassadas, o texto fica prejudicado. Mas, definindo a coerência, a gente pode entender que um texto pode ser incoerente em ou para determinada situação se seu autor não consegue inferir um sentido ou uma ideia através da articulação de suas frases, ou seja, através do jogo das frases, do conjunto ali das orações que compõem todo o texto, tá bom? E parágrafos por meio de recursos linguísticos, tais como a pontuação, vocabulário e etc. Tá? E a coerência textual é a relação
lógica entre as ideias, relação de sentido, pois essas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto, tá bom? Então o texto tem que fazer sentido. Peguei um exemplo aqui para vocês, ó, falando sobre mim. Pô, a morena ficou apaixonada pelo Vidal, apesar de sua beleza estonteante. Pô, mas tá certo aqui o uso? Apesar de sua beleza estonteante? Será que faz sentido? Não parece que faz sentido, né? Ó, a morena ficou apaixonada pelo Vidal por causa de sua beleza estonteante. Agora sim parece fazer sentido, não é? Porque parece que o fato da pessoa se apaixonar por alguém e o fato dessa pessoa ser bela estão intimamente relacionados, não é? É claro, não é o único motivo, mas pode ser um dos motivos. Beleza? Sim? Então, a coerência é justamente isso, a relação lógica entre as ideias. Ok? E a coesão aqui eu peguei uma citação importante de duas estudiosas aí, duas pessoas que são muito influentes na área da linguística atualmente, tá? Koch e Travaglia. E elas dizem o seguinte, ó, por coesão se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Ou seja, a coesão ela pode ser vista, ela pode sim ser observada, já a coerência não. A gente sabe que a coerência está fazendo sentido, a gente olha e entende, ok, esse texto faz sentido. Mas a coesão seriam as palavrinhas, as marcas linguísticas específicas que denotam essa relação de sentido, tá bom? Ao contrário da coerência, que é subjacente, a coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, tá bom? Então, a coesão ela se manifesta diretamente no texto. A gente pode olhar para uma palavrinha e falar, isso é um elemento de coesão, tá? Mas nunca olhar para uma palavra e falar, isso aqui é um elemento de coerência. Não, a coerência ela se estabelece no sentido, na semântica textual, tá bom? Agora, a coesão ela se manifesta através de palavras, de marcas linguísticas. E dentro da coesão, nós temos dois tipos específicos. A coesão referencial, que apresenta referentes no texto. Ela retoma palavras já mencionadas ou apresenta novas palavras que ainda serão mencionadas. Calma, vai ficar mais claro. E além disso, a coesão sequencial, que marca ali a passagem de eventos no texto, tá bom? Seja ali por palavras específicas, por flexões verbais, enfim. Também vai ficar um pouquinho mais claro, certo? Então a coesão referencial aí, ela cria um sistema de relações dentro de um pequeno parágrafo, de um pequeno texto, de modo que ela retoma elementos anteriores ou apresenta elementos posteriores, não é? No exemplo que eu dei aqui, ó, Joana reprovou o primeiro ano. Ela não estudou nada durante o ano inteiro. Mas o pior é que essa menina é muito esperta. Se a gente olha, por exemplo, para a palavra Joana, eu tenho alguma outra palavra que retoma Joana novamente? Tenho, né? Tá em negrito aqui. É o ela. Então, Joana reprovou o primeiro ano. Ela, Joana, não estudou nada durante o ano inteiro. Tenho outra palavra que retoma ainda essas duas? Tenho. O essa menina, né? A expressão essa menina retoma. Essa menina seria Joana, né? Mas o pior é que essa menina, a Joana, é muito esperta, tá bom? Então, isso cria uma relação de sentido. Eu vou recuperando o meu referente com o passar do tempo, tá? Para que eu não precise ficar repetindo a todo momento Joana, 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 Maria, Maria, Maria. Eu uso pronomes e faço ali uma referenciação, ok? E com isso a gente entra aí nas questões de anáfora e catáfora. Anáfora pode-se dizer que é uma apresentação, né? É a retomada de um elemento que já foi apresentado, tá bom? Certo? Por exemplo aqui, ó, as aulas de língua portuguesa são incríveis. Isso é fato. O isso é uma palavra que retoma uma expressão anterior. No caso, ela retoma a oração inteira, não é? As aulas de língua portuguesa são incríveis. Ou ainda embaixo, o professor chegou atrasado. Ele deve acordar sempre atrasado, tá? Então, ele retoma quem? O professor. Beleza? Sim? Já a catáfora, ela aponta para o que ainda vai ser dito. Ela expressa uma relação com algo que virá ainda dentro da ordem sequencial daquela oração, tá bom?
Então aqui, ó, primeiro exemplo. Esta é a realidade. Que realidade é essa? Ela ainda vai ser apresentada, tá bom? 2 pontos. As aulas de português são as melhores. Então, a catáfora, ela aponta para elementos que ainda vão ser apresentados na sequência textual. Segundo exemplo aqui, este é o presente perfeito. 2 pontos, um livro. Então, o este, ele meio que já está apontando para um livro, ele já está apresentando o que vai ser mencionado ainda, certo? Essa é a diferença entre anáfora e catáfora. E além disso, nós temos aí um ponto importante, a relação de sinonímia, ou seja, sinônimos dentro de um mesmo texto. Vocês aí, todo mundo, todos os alunos, eu tenho certeza que já quebrou a cabeça ali, vendo que estava repetindo demais alguma palavra no texto, não é? E aí corre para dicionário online, para buscar sinônimos de palavras, ou fica ali durante a prova quebrando a cabeça ali, queimando o neurônio para tentar encontrar um sinônimo específico para aquela palavra e não consegue, né? A sinonímia é uma relação importante e ela também estabelece uma coesão referencial, tá bom? Porque, claro, sinônimos se referem a palavras anteriores, são reelaborações de outras palavras que já apareceram na superfície do seu texto, ok? E a partir disso, nós temos aí os conceitos de hiponímia e hiperonímia. Mas por que eu tenho que apresentar isso? Porque sempre que nós criamos algum sinônimo para uma palavra, ou, enfim, relembramos de algum sinônimo de alguma palavra, a gente pega um sinônimo que ele é um hiperônimo, ou seja, ele é maior, o significado dele é maior do que a palavra anterior, ou lembramos de um hipônimo, em que o significado, o campo semântico dele é menor do que a palavra anterior, a palavra a que ele referencia, tá bom? A que ele se refere. Então vamos entender, ó. Hipônimo, aqui pelos exemplos, eu posso perceber já que hipônimo é sempre algo que tem um campo semântico menor, tá? Por exemplo, peguemos as palavras Maria e menina. Vamos pensar na relação. Será que toda menina se chama Maria? Não. Mas toda Maria é uma menina? Aparentemente sim. Não, a gente pode pensar por esse lado, tá? É claro, isso nem sempre funciona. Mas dá para entender que o campo de significado de Maria é menor que o de menina, tá bom? Menina é mais abrangente. Então Maria é hipônimo de menina e menina é hiperônimo de Maria, tá? Agora pensando ali, outra relação entre menina e estudante, certo? A gente pode pensar ali que menina, talvez, seja ali o hipônimo de estudante, certo? Porque, além de meninas e estudantes, eu tenho meninos também que sejam estudantes, tá bom? Certo? Mas eu também tenho meninas que podem não ser estudantes, meninas que podem ser professoras ou coisas do tipo. Então, lembra que eu falei agorinha mesmo que nem sempre essa relação funcionava? Nem sempre. Em alguns contextos, essa palavra pode funcionar como um hiperônimo e em outros pode funcionar como um hipônimo, ok? Mas nesse contexto que eu vou apresentar, menina, hipônimo de estudante e estudante como hiperônimo de menina. Tudo bem? Aqui então, ó. Maria odiava estudar literatura e seu professor já não sabia mais o que fazer com a menina. Depois de muito esforço, do professor, é claro, a estudante abriu seu coração para os livros. Então aqui, nesse exemplo, eu tenho 3 palavrinhas ou 3 expressões, não é, que retomam o mesmo referente, que seria Maria, né? Então Maria, a menina e a estudante. Todas essas palavras se referem a Maria. Tudo bem? Sim? Então daí que surge a importância da hiponímia e da hiperonímia. Beleza? Aqui um esqueminha para tornar mais visual, para ajudar vocês a compreenderem melhor essa relação. Então, posso dizer que Maria ali é o campo semântico menor, né, que tem menor significado, é mais restrita, enquanto um pouquinho maior que ela, menina, tá? Que engloba ali o conceito de Maria, enquanto que estudante já engloba parte do conceito de menina, não é? Já que nem toda menina é estudante, tudo bem? Certo? Então, aqui eu tenho aí uma relação mais visual entre esses conceitos de hiponímia e de hiperonímia, ok? E a coesão sequencial? Essa é um pouquinho diferente, né? Ela não lida com referentes no texto, mas ela marca a passagem textual, a sequência textual. Tudo bem? Então, olha só. A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão
textual, tá bom? Então a coesão sequencial ela marca aí a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções. Então, conjunção e flexão de tempo e modo verbal, ela ajuda a entender se teve uma passagem de tempo, ou seja, quais ações estão condicionadas àquele mesmo tempo, tá bom? E ao uso de conjunções aí, marcando relação de sentido, como no exemplo que eu dei. A Morena se apaixonou pelo Vidal por causa da beleza estonteante dele, e não apesar da beleza estonteante dele, tá? Essa é a grande diferença, sim? São os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos, certo? Vamos lá, ó, partindo aí. Então, aqui um exemplo. Era uma vez, já dá para perceber que aqui eu tenho uma história verídica, né? Um fato verídico. Era uma vez Maria, uma menina que não gostava de literatura, apesar da insistência de seu professor para que ela conhecesse melhor a literatura brasileira. Assim, mostrava-se uma verdadeira teimosa. Entretanto, o nobre professor jamais perdeu as esperanças. Por isso, seguiu insistindo e mostrou o Grande Sertão Veredas a ela, obra do Guimarães Rosa. Com isso, descobriu a literatura. Com isso, a menina descobriu a literatura. Tá bom? Gente, aqui eu tenho uma relação marcada ali entre pequenas partes do texto, né? E aqui eu estabeleço uma relação de sentido entre elas. Por exemplo, o fato da menina não gostar de ler e o professor insistir em ensinar literatura a ela. Eu uso um apesar de, por quê? O professor, eu posso dizer que essas coisas aí não estão, talvez, caminhando para a mesma direção argumentativa, não é? Mas uma não impede que a outra aconteça. Por mais que o professor insista para que ela goste de literatura, ela segue não gostando, tá bom? E assim, mostra aí que eu estou tirando alguma conclusão a partir daquela informação, não é? Assim, ela mostrava-se uma verdadeira teimosa, tá bom? Então, essas conjunções, elas vão marcando ali uma pequena relação entre essas pequenas partes do texto, ok? É importante entender isso, por exemplo, para saber o significado de que a festa foi boa, porque você estava lá, ao invés de a festa foi boa, apesar de você estar lá. Então, percebam que tem aí uma pequena diferença, tá bom? Então, entendam bem essa diferença para conseguir usar de maneira produtiva no seu texto e entender bem outros textos que você está lendo, certo? Trouxe aqui alguns exemplos de conectivos que marcam essa sequencialidade no texto, como os conectivos de adição, não é? O além disso, o também, o que marcam oposição, como o embora, o entretanto, os conectivos de afirmação ou de igualdade, felizmente, infelizmente, os de exclusão, somente, só, sequer, sequer que é escrito juntinho, hein? Sequer não é escrito separado. Enumeração, em primeiro lugar, a princípio, a priori, enfim. Explicação, como se nota, com efeito, como já foi visto, de conclusão, em suma, portanto, não é? Por conseguinte, ok? E continuação, em seguida, depois, no geral, enfim, tá bom? Trouxe aqui uma série de exemplos para vocês. Deem uma olhadinha aí, pode ser que ajude na hora de construir o texto. E aqui vamos fechar essa ideia com um exercício, tá bom? Trouxe aqui um exercício que é importante, especialmente com tudo que está acontecendo no mundo recentemente, não é? Todas essas manifestações antirracistas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, isso ganhou um espaço muito relevante e é muito importante que essa discussão se torne ampla, tá? Então, olha só. Temos a seguinte imagem. Professor, eu não tenho preconceitos, porque preconceito é crime e crime é coisa de negro. É provavelmente escrito por uma criança esse bilhete, mas não dá para saber, né? Mas enfim. Sobre a imagem, pode-se afirmar que a. Pelo modo como esse texto foi escrito, num pedaço de papel, não transmite sentido nenhum. Ou B. Não apresenta elementos de coesão que deem sentido ao texto. C. Não apresenta nenhum problema do ponto de vista do sentido. D. A conjunção porque transmite a noção de uma conclusão. Ou E. Esse texto apresenta uma incoerência. Tudo bem? Gente, pense com carinho. Na próxima aula a gente resolve esse exercício. Tá bom? Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro. Um beijo no coração. Tchau, tchau.